da passagem de Lula pela capital federal. Brincadeira. Ele falou sobre esse episódio super pesado pela primeira vez, mas também numa coisa que está ficando muito crescente, que é a de dar a entender que quem diz que Lula e o PT incentivam a violência política, que é verdade, estaria fazendo uma comparação entre ele e o Bolsonaro, que é impossível. Vamos ver. Eu voltei para casa cada vez que eu era derrotado. Lamentava ter perdido as eleições e me preparava para outras disputas. E nunca, em nenhum momento, eu falei de violência em campanha. Entretanto, o Brasil mudou. Ainda não sei por que o Brasil mudou tanto, mas estão tentando fazer das campanhas eleitorais uma guerra. Estão tentando colocar medo na sociedade brasileira. Estão querendo dizer que tem uma polarização criminosa. E é interessante, porque o PT polariza nas eleições para presidente desde 1994. É aquilo que eu estava explicando ontem, Felipe, que eles estão numa tentativa de criar uma novilíngua e eu já estou vendo isso assim, feito rastilho de pólvora. Eles querem reescrever a definição de polarização política para ser só se você tiver duas forças equivalentes, ou seja, que uma seja o avesso da outra e que uma seja comparável à outra. Como o petismo é uma força política que tem a sua história, concorreu a várias eleições, tem suas realizações, tem uma ideologia, tem uma base social e tem o defeito de incitar a violência política e de legitimar atos de violência contra seus adversários, como acabou de fazer o Lula agradecendo uma tentativa de assassinato que foi feita para defender a honra dele. Legítima defesa da honra não tem mais no Brasil. Antes, na campanha, o presidente Lula falou também que todo mundo devia ir à casa dos deputados, falar com a mulher e a escola. Isso é incentivar. Isso é um defeito que esta força política tem. O bolsonarismo, ele é só o defeito. Então, não tem como comparar uma coisa com a outra. A polarização não quer dizer que os dois sejam comparáveis. A polarização quer dizer que o grupo mais fiel a um vê com desconfiança e com antagonismo o grupo que é mais fiel a outro. Isso é a definição de polarização. Quando um grupo desconfia do outro, quando não se veem mais como uma única sociedade que quer o bem comum, como não se veem mais como forças legítimas. Eu não estou falando do político, eu estou falando do grupo. Quando isso existe, com ou sem justificativa, não estou falando que ninguém está errado, com ou sem justificativa se chama polarização. E ele quer reescrever polarização para dizer que ele não pode polarizar com Bolsonaro, porque são pessoas de qualidades diferentes. E isso é uma coisa que simplesmente não existe, mas que muita gente está caindo. E muita gente, Felipe, que inclusive terminou o primário. Fiquei chocada.